Bem, gente, eu vou falar um pouquinho sobre Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, aqui no Brasil e em Portugal. É uma saga de filmes, principalmente, foi conhecida como uma saga de filmes. Porém, muita gente pensa que primeiro sai nos filmes, mas não. O primeiro livro, Uma Nova Esperança, foi a primeira publicação de Star Wars. A gente está aqui dentro desse livro, o George Lucas escreveu, mas foi com o objetivo mesmo de fazer um filme. Ele lançou o livro primeiro para atrair o público, para ele ver como seria. Ao contrário do que muita gente pensa, antes do filme sair em 1977, o Star Wars saiu o livro. O George Lucas pegou e lançou o primeiro livro, Uma Nova Esperança, para ele testar o mercado, para ver se a história ia ser bem aceita, para ver se ia ter público para esse tipo de ficção científica, que não era muito habitual falar sobre Star Wars nesse universo. Beleza, então vamos lá. Então agora eu vou falar um pouquinho mais específico sobre a história. Star Wars passa numa galáxia muito, muito distante, há muitos, muitos anos atrás. Então é uma história do passado, do que muita gente pensa não é nada atual. A história começa num planeta desértico, onde tem um rapaz, tá lá com o tio dele, como geralmente essas sagas começam, ele mora com os tios e não com os pais. Começa num planeta desértico chamado Tatooine, onde nós temos um rapaz, Luke, que mora com os tios. Luke Skywalker, a família Skywalker. Ele está nesse planeta, ele é uma pessoa normal, ele trabalha com uma fazenda de água, respiros de água, que é um planeta desértico, então para poder ter água para as pessoas. E ele está ali trabalhando com o tio dele, mas ele tem um grande sonho de ser um piloto. Ele quer ser um piloto de nave, porque ele não quer mais ficar ali nesse planeta. Aí nisso acontecem confusões, tem um espaço, de repente vem uns droids e estão procurando um homem chamado... droids nesse planeta dele, procurando um tal de Obi-Wan Kenobi. E o Luke fala, poxa, eu já ouvi falar sobre um Ben Kenobi, talvez seja a mesma pessoa. Então ele vai levar esses droids para esse sujeito. Aí começa toda a saga, uma saga que vai mudar para sempre a vida dele e tudo o que aconteceu. Esse filme é 1977, ele começa como sendo o episódio 4. Essa é uma peculiaridade do Star Wars. Ele começa no episódio 4, depois vem o 5, o 6 e só nos anos 90, final dos anos 90, que é lançado o episódio 1, que vai ser o início da história. A gente vai ter o episódio 1, 2 e 3. Então aqui tem, esse box aqui tem os primeiros episódios, lançados em 1977, o primeiro filme, e o terceiro em 1983. Aí aqui, em 1999, a história volta. Temos a Ameaça Fantasma, que é o início da saga, e depois a gente vai ter de novo o último filme encerrando, que é A Vingança dos Sith, que eu não lembro qual é o ano. Mas tá, é no final dos anos 2000 já, 2005, por aí. Quero falar um pouco sobre a importância do Star Wars para a cultura pop também, para o que nós vemos, que a gente tem depois de todas essas sagas, adolescentes, filmes, porque antes de Star Wars não era muito comum você ter um tipo de produto que era voltado para um público tão jovem e que ia ter desdobramentos em outros materiais, porque com o lançamento do Star Wars nós tivemos o lançamento de gibis, a Marvel, que foi encarregada dos gibis nos anos 70. Isso aqui é um box que está sendo lançado, seu primeiro volume, onde aqui tem os primeiros gibis, tem o número 1 do Star Wars, que são os desenhos que contam o que se passa no primeiro filme. Então, a gente vê pela arte gráfica que é bem dos anos 70 mesmo. Então, começou assim. E o legal dos gibis é que deu sequência na história. A história não terminou nos filmes. Com os gibis nós tivemos o que é chamado de universo expandido. Assim nós podemos conhecer um pouco mais de cada personagem através de outras histórias, tanto como gibis, como livros e também alguns filmes, né, que foram feitos. Parte desse universo expandido foi utilizado oficialmente. O que é utilizado oficialmente entrou, por exemplo, em desenhos animados, que a gente tem o Clone Wars, esse aqui é o primeiro volume, que foi um curta-metragem, e depois foram pequenos episódios de 20 minutos que foram lançados. Teve acho que 8 temporadas, foram bastante temporadas desse desenho aqui, expandindo o universo. E nós temos, como o universo expandido é criado por fãs, tudo isso, existe dois tipos, o que é o canon, que é o que aconteceu de verdade, e o que é Legends. Legends é o que são lendas. Que a gente sabe, muitas das coisas que nós ouvimos falar não aconteceram daquela forma, são lendas. Então o que é contido nesse tipo de gibi aqui podem ter acontecido ou não. A gente só vai saber na publicação oficial, que são os novos gibis que estão sendo lançados agora, que tem do Darth Vader, da Princesa Leia, inicialmente, e o Star Wars também. E o novo filme, que vai sair agora no final do ano, o episódio 7. Vai começar a saga de novo. E também, só para finalizar, vou mostrar aqui, tem um mangá, que foi lançado
voltado somente para o Japão, depois foi lançado aqui, né? Pra gente ele foi ocidentalizado, a leitura é feita da forma que nós estamos acostumados, não de trás para frente, como costuma ser o mangá, mas são os traços bem bonitos. Esses mangás são das histórias dos filmes. E há também as novelizações, que são os fãs pegam os filmes e escrevem sobre eles. Esse aqui é um box bem bonitinho, com todos os filmes. Está em inglês. E o bom de ler livro em inglês, é uma dica, que você aprende a falar inglês. Tá vendo? São bonitinhos. Aqui é o do Retorno de Jedi. Eles são todos em inglês. É bom ler. Esses box são bonitinhos, que eles têm algumas fotos dos filmes, que cada um tem. Então é legal. Uma dica boa é isso. Começa a ler gibi em inglês, depois você passa por uns livros. Isso vai ser bom para treinar o inglês também. Não só ler em português para melhorar a escrita. Bem, segmento rapidinho ao universo expandido, existem uns guias. Esse aqui é o Caminho Jedi. Nós temos os livros dos Siths e o Código do Caçador de Recompensa. Star Wars, basicamente, também tem um duelo entre os Jedi e os Sith. Nesse livro aqui, a gente vai aprender um pouquinho da história dos Jedi, como eles surgiram, quais são as táticas e treinamentos deles. Nos Sith é a mesma coisa, a gente vai aprender tudo sobre eles. E o legal desses livros é que, na história, eles são recuperados pelos personagens principais, tipo Luke Skywalker. Então, quem lê o livro são os personagens da saga. E todos os personagens escreveram aqui, que leram o livro. E ao longo do livro nós temos anotações dos personagens. Eles leem e tem as impressões deles sempre anotadas aqui ao longo do livro. Então isso é bem legal. Isso acontece tanto no Caminho Jedi quanto aqui no livro dos Sith. E o livro dos Caçadores de Recompensa, o manual do caçador, o código, né, do Caçador de Recompensas, é bem legal porque a gente sabe quem são esse pessoal aí que não trabalha para os dois lados ao longo da saga, e a gente vai aprendendo que eles têm um código a seguir. Então eles não são tão loucos assim, que seguem de uma forma anárquica. Então é legal ler esses livros pra gente aprender um pouquinho mais sobre cada personagem e cada mundo que cada um deles realmente faz parte. Bem, e falar um pouquinho sobre esse material aqui, que são os action figures, os bonecos, né, do Star Wars. Star Wars foi pioneiro também nisso. Com o lançamento do filme começou essa questão de ter produtos lançados para crianças e também para adultos, porque quem consome mais esse tipo de action figures são adultos, porque criança não tem dinheiro. Então a gente compra, a gente gasta muita grana nisso. É legal, porque expandiu também a forma de você colecionar. Antes de Star Wars não havia muito isso. Então é um marco mesmo, tanto para a questão do cinema, questão de literatura e questão de merchandising. O George Lucas, que é o criador do Star Wars, que muita gente pensa, ele não ficou rico com o filme. Ele ficou rico mesmo foi com a venda de produtos relacionados a Star Wars. Porque ele fez um acordo na época com o estúdio que lançou, que ele ia ter todo o dinheiro que fosse do produto de bonecos, de naves, de revistas, iam ser voltados para ele. Então ele ganhou muito dinheiro com isso. Então depois disso, todo mundo que lançou um filme, principalmente para o público adolescente ou para crianças, começou a lançar produtos de merchandising. Então isso, Star Wars é importante também para isso. Vou falar rapidinho sobre a história do Star Wars, pessoal, porque eu achei que eu falei pouco. Bem, o filme como se passa numa galáxia muito, muito distante, há muito, muito tempo atrás. Esse é um ponto. Essa galáxia ela é dominada por um império que é bem tirânico mesmo, uma ditadura assim, apesar de ser um império, e tem os rebeldes que querem derrubar essa ditadura. Então, esse império ele é comandado por um Lord Sith, que ele tem poderes especiais assim, que ele usa a força de uma forma negativa. O contraponto dos Sith é nos Jedi. Só que quando começa o filme a gente não sabe da existência de um Jedi. A questão do filme, inclusive, é essa: o renascimento dos Jedi. A gente vai ter um império, que é um império ditatorial, que é comandado por um Lord Sith, e tem um aprendiz Sith. E o outro lado tem os rebeldes, que querem derrubar esse império para trazer mais a paz à galáxia, para ela ser mais justa. Só que eles sentem a falta dos Jedi, que antigamente sempre ajudaram a trazer a ordem e a paz para a galáxia. Então, no Star Wars, o que acontece, um ponto é esse: nós temos o ressurgimento dos Jedi de alguma forma. Eu não vou falar pra vocês, porque senão vai dar muito spoiler, né? Como eu falei, os primeiros filmes foram lançados nos anos 70 e 80. O primeiro de 77, que é o episódio 4. Depois vem o episódio 5 e 6. E só nos anos 90 que vem o episódio 1, 2 e 3. Você fala, pô, mas como que eu vou assistir? Eu quero começar a ver essa saga. Eu vou assistir da ordem de lançamento ou eu vou assistir da ordem de episódios? Bem, o indicado, para não ter spoiler, é que comecem assistindo do episódio 4, Uma Nova Esperança, e depois do episódio 5, O Império Contra-Ataca. Depois de você assistir isso, você passa para a nova trilogia. Então você vai assistir Ameaça Fantasma,
o Ataque dos Clones e a Vingança dos Sith. Dessa forma, esses 3 episódios que você vai assistir aqui vai ser tipo um recapitula do que aconteceu para chegar nisso daqui. Então vai ser importante. Aí você termina vendo o episódio 6, que é o Retorno de Jedi. Dessa forma você não vai ter spoilers ao longo da sequência sua. Você vai aproveitar muito mais a experiência de assistir o filme. Se você já assistiu, aí é a ordem que você estiver mais habituado, memória afetiva e tanto faz. Bem, foi isso. Foi minha dica de Star Wars pra vocês. Valeu, pessoal.